Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Então tá certo. É isso aí, né? Vambora pro nosso vídeo da semana, tá bom? Como sempre, venho pedindo para quem puder, tá compartilhando, comentando, né? Deixando seu like aí, se inscrevendo no canal, tá bom? Sua participação é muito importante aqui nesse trabalho, tá? E eu venho sempre agradecendo a todos que acompanham, que comentam, que deixam aí carinho de vocês, tá bom? Eu fico muito feliz, tá? Com essa participação e com essa troca, tá? Eu fico muito feliz mesmo. E é isso, né? Ah, eu falo que eu esqueço. Fica aí na descrição do vídeo o número de telefone para quem quiser estar entrando em contato, né? Para agendar a consulta, saber agenda, preço, enfim, fica aí, tá bom? Na descrição do vídeo, tá certo? Falo pra você, gente, eu esqueço, e eu esqueço toda vez, também. Venho aqui, aí eu tenho que vir aqui pegar as pulseiras dessa mulher. Toda vez eu esqueço, né? Das suas pulseiras. Daí que eu vou pegar aqui. E aí, a gente teve vídeo de Dona Rosalina na semana passada. Eu sabia que eu tinha que gravar de novo. Eu não tinha gostado muito da primeira versão do vídeo que eu tinha gravado, né? E como eu fiquei feliz, assim, com o vídeo. Eu acho que realmente eu consegui falar o que eu queria ali sobre ela. E foi muito interessante, porque todo esse tempo eu vim tentando entender qual era a mensagem que Rosalina queria me passar. Ou o que era o significado, né, do sonho, enfim. E aí eu assistindo o vídeo, eu falo, a intuição, né, ela é pancada. Porque do nada, assim, eu lá assistindo, né, o vídeo aqui, né, que eu sempre assisto depois, e eu trabalhando, ouvindo, né, lá, tal, e aí, cara, me deu um clarão, assim, sabe, eu falei, caramba, tá aí, acho que agora eu entendi, pra mim fez todo sentido, ali, depois, né, disso que eu consegui pegar, assim, na realidade, Rosalina, se eu for analisando a história dela, né, Rosalina traria uma condição espiritual, a mesma condição que eu trago, né? Que eu vou dizer assim, o que eu pertenço, o que eu trago. Rosalina teria essa mesma condição espiritual. Eu analisando ali, depois os fatos, né? O fato da mãe dela ter perdido vários filhos, depois ela ter vindo. A repetição de ciclo, né? Que a mãe de Rosalina perdeu vários bebês, Rosalina também perde um filho depois. Então tem essa repetição de ciclo, né, ali na história delas, faz todo sentido. E depois eu fiquei pensando, né, naquilo dela, que ela ficava falando, né, sozinha, viram ela fazendo aquilo. E eu pensei, eu comecei a conversar com meu filho falou uma coisa que me chamou a atenção, né. Ele pegou, não sei o que eu tava falando, aí eu falei pra ele as vozes da minha cabeça. Aí meu filho falou, mãe, qualquer pessoa que te olhar por aí vai achar que você é esquizofrênica. E aquilo me deu um pan, assim, sabe? Aí eu peguei e falei, verdade, tá aí, né? Se alguém que não me conhece não sabe, né, eu vi ou vê alguma coisa assim, realmente poderia dizer que eu sou esquizofrênica. E foi engraçado porque apareceu um vídeo pra mim muito aleatório, assim, na plataforma, na outra plataforma. E eu comentei nesse vídeo, né? E aí, na verdade, eu fui olhar os comentários e tinha uma moça que ela dizia que ela era católica e que ela ouvia, tinha muitas vozes, ela ouvia as vozes, enfim, né? E que ela foi conversar ali com o sacerdote, com o padre, e o padre disse que aquilo não era real, que aquilo era só coisa da cabeça dela, né? E eu fui comentar, eu conversei com ela, e a gente trocou, assim, um pouco ali de palavras, né? E aí eu falei pra ela, o padre não tem que aceitar, quem tem que se aceitar é você, né? Busque entender. É bacana, vai num terapeuta também, né? Vai no psicólogo, vai ver essa parte. Porque eu também fui, não pensem que não, tá? Não fui taxada como louca, eu não precisei tomar remédio, nada, gente. Muito pelo contrário, o que eu ouvi é que eu tinha muita clareza sobre a minha vida. Assim, foi isso que eu ouvi do psicólogo, que eu tinha muita clareza sobre as coisas, né? Mas chegou uma época da minha vida, que foi antes de eu entrar no Kardec, inclusive, que eu tive um colapso.
colapso. Eu fiquei mais de 48 horas sem dormir, pra vocês terem noção. Lembro que eu sentava na frente do médico e eu até tremia, ao ponto que tinha chegado ao extremo do que eu vivia, né? Aí foi aí que eu fui, comecei a me tratar lá no Kardec, que me ajudou muito, muito mesmo. Ali foi a porta, sabe, para mim começar. E eu acho que muito do que eu vim, com algumas coisas de tipo, não me sentir uma pessoa especial perante a mediunidade, algum trabalho, assim, foi o que eu aprendi lá. Então eu trouxe essa carga de saber que não tinha nada de privilégio nisso, você entendeu? E enfim, né, e seguir com essa clareza, eu vou estar falando assim. E eu pensei nisso, eu falei, caramba, né? E eu sempre fui uma pessoa, desde criança, que sempre falou muito sozinha. E eu tenho isso ainda, às vezes. Quando você vê, eu tô batendo meu papo comigo mesmo, assim. E aí foi interessante que uma vez, uma pessoa ligada à religião, né, um sacerdote, ele virou e falou assim pra mim, mas você não conversa sozinha. Você nunca tá sozinha. Você não tá falando sozinha. Ele falou, você sabe o porquê te dá essa vontade de você falar? Aí eu falei, não, eu só sei que eu começo a falar, conversar. Lembrar de fatos, como se realmente eu estivesse conversando com alguém. E hoje é um pouco menos. Mas existe ainda. Mas sempre foi muito comum isso, sabe? De acontecer. E, nossa, tudo veio muito, assim, e eu comecei a pensar muito nela, né? E perceber que talvez fosse isso que Rosalina quisesse, né? Entender. Eu tinha essa mesma condição. E eu acredito que quando esse sonho veio, foi exatamente essa abertura. E eu tive esse trabalho muito, essa ajuda, vou falar assim, muito da Rosa Vermelha, para que eu encontrasse o meu caminho. Ela não poderia estar me ajudando com todas as coisas. A Rosa Vermelha, ela não conseguia me ajudar. Existiam coisas que ela não conseguia fazer, né? Mas uma coisa ela nunca deixou de fazer. A Rosa Vermelha sempre me levou nos caminhos que eu deveria para estar me cuidando espiritualmente e conseguindo alcançar esse equilíbrio na minha vida. No entanto, eu sempre falo para todo mundo, às vezes eu preciso fazer algum tratamento, algum ritual dentro, às vezes, da casa, e às vezes eu tô sem dinheiro. Eu falo, caramba, como é que eu vou fazer, né? Gente, assim, ó, a mesa parece que dá uma voada. Aparece jogo que às vezes eu não dou nem conta, mas eu tenho dinheiro para fazer o que eu preciso. Sempre foi assim, sempre foi, né? Então eu falo que Rosa Vermelha, ela trabalhou muito nisso. Ela veio nessa cura espiritual e com relação a essa parte emocional na minha vida muito forte, né? E aí, esse sonho com a Rosalina, com esse clã cigano, pra mim deixou muito claro agora, eu analisando, né, os fatos, da importância desse trabalho deles comigo, né? Foi aqui, foi na mesa, né? Foi eles colocando essa direção, essa clareza de onde eu precisava ir para estar me entendendo, me fortalecendo, me equilibrando e crescendo dentro daquilo que eu precisava. Então, por isso que eu falo, esse povo aqui, eu tenho uma devoção muito grande. E quando eu falo de Rosa Vermelha na minha vida, Rosa Vermelha, ela não é... O pessoal fala aí das pombagiras, das ciganas, né? Que fica, gente, Rosa Vermelha trabalhou e trabalhou muito na minha vida. Parecia que nada estava acontecendo, tudo estava em silêncio. Mas ela estava aqui, no corre e trazendo a direção do que eu precisava na minha vida, né? E eu cheguei nos caminhos que eu precisava, me encontrei, né? Aí, né, Rosa Vermelha, a gente tem um caminho ainda grande, que eu sei que eu tenho, né? Mas esse foi o trabalho dela na minha vida, tá bom? E eu fiquei muito feliz, porque a gente não tinha. De repente veio aquele clarão, sabe? Aí eu falei, oxi, tá aqui. Eu comecei a analisar, eu falei, tá aqui a resposta. Um ano depois, eu descobri essa condição que eu tinha, né? Até então eu não sabia, mas aí fui descobrir. E aí eu tenho, analisando, né? Ligando a situação, Rosalina traria essa mesma condição espiritual que eu. Eu achei muito interessante, né? E eu perguntei pra Rosa Vermelha se era isso mesmo que eu tinha pegado, se essa era a mensagem, e ela respondeu que sim. Ela respondeu que sim. Então é porque, né, mulher? E é isso. Como eu disse, hoje a gente vai estar... Eu ia trazer aqui um textinho, a gente falar um pouco sobre esse arquétipo, né? Da cigana. Eu trouxe aqui, é uma coisinha bem pequenininha, a gente já faz o vídeo, tá bom?
Aí eu vou estar lendo aqui pra vocês, tá bom? E aqui vai ser as nossas opções pro jogo que a gente vai fazer. A ciganinha de vermelho e a ciganinha de azul, tá bom? Vocês podem estar aí se conectando. O arquétipo da cigana personifica a liberdade, a intuição, a sabedoria, sensualidade, uma forte conexão com a natureza. Esse arquétipo representa a resiliência, a capacidade de adaptação aos desafios e a busca por novas experiências, simbolizando também a feminilidade, o magnetismo pessoal e a conexão com o mundo espiritual, tá? Então, assim, resumindo, ele significaria isso, tá bom? Aí eu vim trazendo aqui, pra gente dar uma explicação um pouco maior sobre alguns significados aqui, tá? A liberdade de movimento. O arquétipo está associado à liberdade de movimento, à libertação e à vida nômade e à capacidade de desapegar de algumas situações. Intuição e sabedoria. As ciganas são frequentemente retratadas como sábias e intuitivas, possuindo uma forte conexão com o mundo espiritual e a capacidade de ler energias. Faz todo sentido. Conexão com a natureza. Há uma forte ligação com a terra e os 4 elementos da natureza, né? Que é o fogo, a terra, o ar e a água. As plantas, as ervas e os animais. A feminilidade e a sensualidade. A energia cigana é associada à sedução, né? A paixão e o magnetismo pessoal, despertando o desejo e atraindo relacionamentos. Pode ser. Resiliência e adaptação. Resiliência é um traço essencial, representando a capacidade de enfrentar e se adaptar a todas as dificuldades, buscando prosperidade e abundância. Comunicação e magnetismo. Há uma energia envolvente que atrai as pessoas e uma forte capacidade de comunicação e de colocar o amor no que fazem. É verdade. Isso é muito verdade. Espiritualidade e magia. As ciganas são conhecidas pela magia natural, né? Utilizando ervas, incensos, cristais e outros elementos para realizar seus rituais e trabalhos. Em resumo, o arquétipo da cigana é um símbolo poderoso de uma força feminina vibrante, tá? Ligada à sabedoria ancestral, à liberdade e à magia de transformar a vida. Isso daí, gente, eu tinha arrumado aqui essa luz, pelo jeito aqui deu chute. Tem dia que fica, tem dia que não fica, tem dia que vai, tem dia que não vai. Esse celular aí tá bichado. Aí, ó que interessante. Eu falei aqui dessa questão do arquétipo da cigana. E esse mês a gente vem falando muito sobre essa questão de novos ciclos, né? Que eu falei, setembro tá ligado à carta do eremita. O nosso ano também é regido, né, por essa energia do número 9, que significa as finalizações de ciclos na nossa vida. E amanhã, né, que é dia 22, amanhã é 22? Não, amanhã é 22 de setembro, a gente vai dar início à nova estação do ano aí, né, que é a primavera, tá? E aí, não tem jeito, eu já, putz, cara, olha aqui, a gente vai, né, tá entrando aí nessa nova energia. Pra gente, eu vou falar assim, tá? Pra mim, tudo que acontece na natureza, todos os fenômenos na natureza têm muita importância. Eles são muito relevantes. E quando a gente fala da primavera, a gente vai estar falando do quê? Da renovação da vida, olha que interessante. Da clareza mental, tá? Do surgimento de novas ideias, do renascimento de propósitos e do término da introspecção, que seria a carta do eremita, que simboliza muito essa introspecção, né? Um exemplo. A introspecção do inverno e o despertar para o novo ciclo, né? Então eu falo que a primavera, ela representa muito esse novo ciclo, esse florescer, né? Onde a gente precisou se fechar, ficar mais introspectivo no inverno, e agora a gente dá essa luz a uma nova vida, né? Onde o sol retorna, onde o calor retorna, onde as flores voltam a nascer, onde tudo volta a florescer, aonde a vida começa ou volta a ter cor, né? A ter harmonia, a ter vida. Eu vou falar isso. Então a primavera, ela é muito celebrada. A gente deve celebrar tudo que acontece na natureza. E a gente pegar na realidade essas mensagens e esses simbolismos e trazer isso para nossa vida, né? Todos os dias, gente, se a gente pega alguma coisa na natureza, que a gente pode estar implementando isso na nossa vida, né? Essa força que é a natureza, que eu sempre falo para todo mundo, né? A natureza é o ponto onde a gente consegue ficar mais perto de Deus. Eu falo, para mim é isso.
Então, tudo que a natureza vem representando, para mim, a gente precisa sempre estar olhando e reverenciando, tá bom? Então, aí façam, para quem sabe, façam rituais de renovação. Pode ser um banho amanhã, pode ser você ali fazer sua oração. Se você tem, acende um incenso, faz uma defumação na sua casa, coloca música, coloca flores, se você puder, na sua casa, frutas na sua casa. Peça que esse novo ciclo seja abundante. Eu abri aqui, estava calor, mas começou a chover. Que esse novo ciclo traga clareza mental, né? Que a gente consiga ter essa clareza, que a gente venha vencendo os desafios e se abrindo para esse novo ciclo. Então amanhã festeje, coloque música na casa de vocês, deixa a casa bem alegre, a casa bem viva, né? Amanhã ainda é segunda-feira, hein? Que é o dia da prosperidade, né? Para o povo iorubá é o dia da prosperidade. Então é um dia, ó, magnífico para a gente estar aí exalando a alegria, a felicidade e os bons pensamentos, né? Vamos tentar amanhã trazer esses bons pensamentos, começar aí a semana com o pé direito e esse novo ciclo que se inicia, tá bom? E o arquétipo da cigana é isso. Então é trazer esse poder. Eu vou colocar esse texto na descrição do vídeo e vou colocar na descrição, vai ficar muito grande. Vou colocar lá na comunidade, tá bom? Eu coloco amanhã na comunidade. E aí, vocês quiserem, vocês podem pegar, pode ler para estar trabalhando. Como eu trabalho o arquétipo da cigana? Eu também não sei, porque eu não trabalhei. Ah, mulher, é verdade, não tive, eu não escolhi esse caminho veio, né? Mas eu já ouvi as pessoas dizerem que você pode, por exemplo, colocar uma foto, né? Pode fazer esses rituais, que nem eu disse, por exemplo, colocar frutas na sua casa, flor, música, que é muito dos ciganos. Se tem aí uma imagem, pode pôr uma imagenzinha, pode colocar uma foto, né, de papel de parede, sabe, no celular, onde você bata o olho e você consiga pegar essa energia. Eu vi o pessoal falando isso, porque eu não entendo muito esse negócio de trabalhar com arquétipos. Sinceramente, eu não conheço muito. Mas quando a gente pensa nas ciganas, a gente, né, o pessoal tem muito essa questão de levar pro baralho, pro tarô, sol. Gente, não. Vai muito além, né? E eu tento trazer aqui, de todas as entidades, o além. Não isso que a gente vê apenas, né? Só a roupa, a vestimenta, não. Toda entidade tem um trabalho maravilhoso que a gente pode estar trazendo para nossa vida, de muito conhecimento, de muito aprendizado. Então, por isso que eu sempre trago eles aqui, porque a gente consegue trabalhar, a gente consegue pegar dessa história ou desse trabalho um aprendizado para nossa vida, né? Então, como eu disse, as ciganas trabalham muito a libertação das amarras, então peçam muito para que elas venham trazendo a clareza, possa estar trabalhando na vida de vocês, né? Claro que a gente tem que fazer, gente, a nossa parte, porque a Rosa Vermelha trabalhou, mas eu fiz a minha parte. E fiz a minha parte do jeito que eu podia fazer. Mesmo quando eu achava que eu não tinha condições, eu dava um jeito. Sempre dei um jeito. Ela sempre me ajudou, mas eu sempre dei um jeito. Então, a gente precisa se movimentar também. Porque não vai, não tem entidade, não tem orixá, não tem babalu, não tem ninguém que consegue ajudar a gente se a gente não quiser se ajudar, né? Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Mas sim, né? Então, chamar, peça ajuda se você quer se libertar de alguma situação, se você vê que você tá presa a alguma situação. Aí, procure ajuda com sacerdotes, procure ajuda numa casa espírita. Você vai receber ajuda onde você for, né? Eu não era do culto, você pode ver que eu não era do culto. Eu me cuidava lá no Kardec, mas lá no Kardec eu já tive os primeiros sinais. Que existiam coisas que eu precisava executar na minha vida, que ia ser uma hora que eu ia precisar fazer. Ponto, que era, eu não sabia. A vida foi me levando nos caminhos onde eu precisava chegar, e eu cheguei. Então, é assim que a gente tem que fazer. A gente tem que dar o primeiro passo aí pra gente tá se cuidando, pra gente poder estar alcançando, tá bom? E pra mim foi muito isso, tá? Rosa Vermelha não me... Que eu sempre falo, Rosa Vermelha não trouxe um monte de homem, ela não me trouxe rio de dinheiros, Rosa Vermelha não me trouxe, sei lá, o que o povo coloca tudo aí. Não, mas ela me trouxe o que eu precisava pra estar equilibrando a minha vida, para estar me alinhando ao meu destino, aos meus propósitos e estar me fortalecendo espiritualmente. Isso foi uma coisa que ela nunca deixou de fazer, tá bom? Então se conectem às ciganas, qual cigana? Qualquer uma, tá? Ou chama pela Pombagira Cigana. Se você gostar de uma em particular, se conecte a ela. Tem Dona Rosa Vermelha, tem várias ciganas. Eu vou falar o nome de uma, Cigana Yasmin, pode se conectar a ela também. Tem Rosalina, a gente tem as 7 saias. O que mais que a gente trouxe aqui? Pombagira Cigana da Estrada.
A gente tem sulamita, a gente tem muitas ciganas, né? A gente tem bastante. E, gente, eu vou estar sempre trazendo elas aqui pro canal, tá? Porque eu acho importante a gente estar falando delas, tá certo? É isso, vambora pro nosso jogo. Porque hoje eu não tô afim de ficar aqui muito tempo, não tô mesmo. Porque eu tenho muita coisa ainda pra fazer. Eu me enrolei hoje aqui na minha casa com as minhas coisas. Na verdade, eu não tava numa energia muito boa hoje cedo, não. Percebi que eu tava, sei lá, eu acho que tem a ver com isso também, né? Querendo ou não, por mais que a gente, não acontece, acontece. Toda a energia que tá aí, né, da natureza, do planeta, a gente sente. A gente vem sentindo. E eu me senti meio, assim, acelerada hoje. Né, mulher? Eu tava tão cansada, tava até esgotada. Aí, uma coisa, né? Eu todo domingo, eu tenho meu ritual aqui em casa, que eu faço. Qual o ritual? É o dia que eu me cuido. Então, é o dia que, por exemplo, Thaís, a gente falou essa questão da clareza mental, né? Eu lavo, todo domingo eu lavo meu cabelo. Muito difícil isso não acontecer. Todo domingo eu lavo meu cabelo, eu gosto de lavar. E aí eu aproveito, já faço os meus banhos da semana, o meu banho da semana. É um banho. Normalmente eu uso uma erva só, ou o que eu tenho. Não fico nessa misturada de erva, não, gente. É uma só, vou lá, faço meu banho. Né? Passo o sabonete que eu já falei aqui, faço lá. Faço aí, vou tomar meu banho. E tem uma coisa que eu faço, que toda vez que eu lavo meu cabelo. Toda vez que eu lavo meu cabelo, eu faço isso. Porque a gente entra de cabeça, né? Ali debaixo d'água. Então, naquele momento, o que eu faço? Eu me comunico com o Ori. Então, eu sempre saldo, né? Sempre saldo meu Ori. Sempre vou saudando ele. Passo bastante a mãe, converso muito com o Ori. Porque eu quero que ele, né, venha me ajudando aí, abrindo não, mas que ele venha me ajudando, me apoiando, né? Aí, nessa semana que vai começar. Então, eu já converso, eu agradeço, eu celebro, né? Como é que eu falo? Como é que fala quando a gente é celebrar? Tem uma outra palavra. Exalto, né? O meu urim. Então, eu vou ali, vou conversando. Vou tomando banho e vou lavando ali, vou conversando. Por quê? A água é limpeza. Só a água em si, que ela cai todo dia no nosso corpo ali, né? Eu tô lavando a minha cabeça ali, então eu vou fazendo um ritual simples, gente, ó, não precisa de grande coisa. Eu já faço isso, aí tomo meu banho de erva, né? Aí normalmente eu venho pra cá, pra mesa, pra fazer minhas coisas. Aí eu começo a minha semana já com o meu corpo, já fiz as minhas coisas. Aí na outra semana a mesma coisa, chego no domingo, eu faço isso também. Então, o domingo é o dia que eu escolhi pra estar fazendo isso. E eu acho importante. Então, quer ver? Toda vez que vocês forem lavar o cabelo, tenta lembrar. Conversa com o Ori ali, vai pedindo a ele, né? Que o Ori te leve para os caminhos corretos, que ele te ajude, te traga clareza, né, na sua vida. E vai conversando, vai pegando essa prática que ajuda muito. Nunca deixe de exaltar e conversar com o seu Ori. Que se tem alguém que pode te ajudar nessa caminhada da vida, é o seu Ori. Esse é o orixá que nasce com você e que morre com você. É o seu Ori. Então, se ele tá caminhando com você, ninguém consegue atrapalhar os seus caminhos. Então, pega essa dica aí que eu fui aprendendo e isso pra mim é muito, muito real, é muito verdadeiro, tá bom? E é isso, tá? Então, eu faço isso todo domingo. Eu acho importante. Já virou rotina, né? Todo domingo eu faço isso. É esse momento que eu pego. Toda vez que eu lavo o cabelo eu faço, mas domingo é certeiro. Todo domingo é certeiro isso daí. Tá certo? Então é isso, né? Hoje, eu nem sei, gente, como é que eu chamo essa mandala aqui. Porque eu não criei um nome. Mulher, agora que eu vi. A gente vai fazer 5 perguntas aqui. Não criei um nome. Tá? Mas esse daqui, eu vou estar falando as perguntas pra vocês entenderem. E depois eu vejo aqui um nome que eu posso colocar pra essa mandala, porque eu não coloquei nome, não. Mas é interessante, a gente vai estar tentando entender aí um pouco do nosso desenvolvimento espiritual. Vamos ver o que as cartas vai estar mostrando, tá bom? O que a gente precisa saber. Tá? São 5 perguntinhas aí e a gente vai estar tentando entender. E para isso vocês podem estar escolhendo entre a ciganinha que veste azul e a ciganinha que veste vermelho, tá bom? E como sempre aqui eu vou fazer... Por qual que eu começo? Por isso. Sempre canto aqui uma musiquinha.
Pra gente poder, enquanto vocês vão estar escolhendo aí, tá certo? Nossa, eu tinha pensado numa música e eu esqueci. Que eu falei, nossa, eu vou cantar essa música. Deixa eu ver se eu lembro. Ô, Tchauriô, ciganos. Salve suas forças, pombogira cigana. Salve sua força, ciganos. Ô, Tchauriô. Salve suas forças. Ah, eu acho que eu vou cantar esse daqui que eu gosto, né? Sou poeira, poeira de existência. Sou real e eterna, eu sou rainha. Sou rainha, sou mais eu. Em castelos eu vivi, mas nas tendas fui feliz. Fiz o meu reinado pelas estradas. O meu mundo é encantado. Fiz o meu reinado pelas estradas. O meu mundo é encantado. Eu não é pra cair ainda. Sou cigana, sou raiz. 7 raios eu venci. Passei por cachoeiras, plantei sementes. Mas nas chamas ardentes foi que eu venci. Sou rainha, sou mais eu. Sou rainha cigana, soberana na estrada de madrugada. O sol e a lua são a minha morada. Fiz o meu reinado pelas estradas. O sol e a lua são a minha morada. Ô, Tchauriô, ciganas, laroê. Salve suas forças, Dona Rosa Vermelha. Salve suas forças. Vamos começar com a ciganinha que veste azul. Tá bom? Vou colocar assim, olha. Já havia esquecido a senhora. Eu vou pôr a senhora aqui, tá? Deixa a senhora aqui, que a ciganinha que veste azul. Vou colocar ela aqui. Pra quem se conectou com ela. Aí eu vou ter que montar o nome pra essa mandala, que agora é só que eu me toquei, tá bom? Então, são 5 perguntas que a gente vai estar fazendo aqui, tá? A primeira, pra quem se conectou com a primeira opção, tá? A gente vai estar falando o que aqui? Sobre desenvolvimento espiritual, que eles precisam compreender sobre eles mesmos, os caminhos que eles escolheram estão de encontro com a missão de vida e os propósitos de vida deles, né? Qual a energia eles estão emitindo nesse momento e qual a energia eles precisam exercer para o seu próprio conhecimento, tá certo? Então, vamos lá, tá? Para quem se conectou com a primeira opção, como eles podem melhorar o desenvolvimento espiritual deles nesse momento. Tchauriô. Eu vou fazer igual eu fiz aquele outro. Vou tirar 5, tiro 5. Tá bom? Ô, Tchauriô, como eles podem melhorar o desenvolvimento espiritual deles? Oito de espadas. De novo. Libertar, se libertar das amarras. Ô, mulher, pelo amor de Deus, não cai, não. Deixa eu pegar aqui outro barato. Colocar aqui. É a mesma pergunta, tá? Como eles podem. Um complemento aqui. A gente tá entendendo como eles podem melhorar o desenvolvimento espiritual deles nesse momento.
carta do coração. 8 de espadas e a carta do coração. Tá. Aqui, quais os aspectos eles precisam compreender sobre eles mesmos? Oriol. 2 de copas. Qual aspecto eles precisam compreender sobre eles mesmos? Carta da carta. Vocês vieram que vieram hoje, né? Vocês querem me colocar na forca. É isso que vocês querem fazer com vocês dois. Quando eu for queimado ali na árvore, na frente, os caminhos que eu escolhi... O caminho que eu escolhi, não. Os caminhos que eles escolheram estão de encontro com a missão de vida, os propósitos de vida deles nesse momento. Um 10 de ouros. Isso é bom? Isso é bom. Ai, isso é bom. Vou ver aqui. Os caminhos que eles escolheram estão de encontro com a missão de vida e os propósitos de vida deles nesse momento. Ó, caiu essa, mas virou essa que é a carta do tesouro. Ah, gente, com certeza é. Tesouro com 10 de ouros. Aqui é a carta do relógio. Eu vou catar ela, porque ela fala que talvez tenha uma questão de tempo. Se ela caiu aqui, vamos lá, né? Aqui, qual energia eles estão emitindo nesse momento? Ah, a gente pode usar esse daqui, né? É verdade, né? Obrigada. Vou usar esse, pra energia. Pra energia eu vou usar um só, tá? Eu acho que é melhor, né? Qual a energia? Ah, sim, verdade. Aqui, eu já entendi o que a gente pode fazer. Qual a energia eles estão emitindo? Qual a energia eles estão emitindo? É a força. Ah, como eu peguei a primeira carta. E qual energia eles precisam exercer para o próprio autoconhecimento? Qual energia eles precisam exercer para o autoconhecimento? O mundo. O sol. Tava aqui. Tá. Aqui para complementar a energia que eles estão emitindo. A chave. E aqui eles precisam exercer. A segunda. Tá. Acho que eu entendi. Aqui. Nossa. Esse foi o que eu pensei. Pode ser. Agora ficou pequeno aqui. A cruz e aqui eu tenho o cavaleiro de ouros. Ficou pequena essa mesa, mas deixa eu dar uma aqui. Então, vamos lá. Como vocês podem melhorar o desenvolvimento espiritual de vocês, tá? Pra quem se conectou aqui com essa primeira opção. Então, vamos lá. Aqui eu tenho 8 de espadas. 8 de espadas, tá? Com a carta do coração. Então, a gente vai estar falando que não tem jeito, tá? A gente tá falando de bloqueios aqui, e eu posso estar falando muito bloqueios com relação às partes ao emocional de vocês, ou bloqueios que
ou situações que bloqueiam vocês emocionalmente, eu vou estar falando assim, ou bloqueios emocionais ou bloqueios sentimentais. A gente vai estar falando aqui. Então, o que eu posso estar dizendo? Que vocês, para vocês estarem melhorando esse desenvolvimento, vocês vão ter que tentar lidar aí com esses bloqueios, com situações que venham bloqueando a vida de vocês, ou que venham trazendo essa situação de que vocês se sentem presos, situações em que vocês presos pode ser de cunho afetivo para algumas pessoas, ou podem ser pessoas que têm tendência a se amarrarem em situações emocionais ou afetivas ou ligados aos sentimentos, e isso acaba, querendo ou não, bloqueando vocês espiritualmente, ou trazendo algum bloqueio para a parte espiritual de vocês, né? Vamos pegar esse contexto espiritual, uma coisa bem simples. Você, como um ser espiritual. Então, você, o espírito vivendo em matéria. A gente vai falar de espiritual, vamos tentar pegar você, o seu eu, tá? Esse seu eu em você. Então, isso acaba bloqueando você, né? Essa pode ser, que nem eu disse, essas relações emocionais, relações afetivas. Vamos pegar afetivas de todos os contextos. Amizades, família, relacionamentos, né? Então, pode ser situações assim, tá? Então, em primeiro lugar, você vai ter que entender ou se entender o porquê você fica preso em situações. Primeiro, a primeira parte é essa, o porquê você se bloqueia, o porquê você se fecha, o porquê desses bloqueios, né? Tentar um pouco entender. E o porquê isso, e eu vou dizer que isso pode mexer muito emocionalmente, ou vir afetando o emocional de vocês. Então, são bloqueios que acabam mexendo com o emocional. Por que não tá falando isso aqui, né, mulher? Porque tem, tá, essa conotação. Para algumas pessoas pode ser relações afetivas, para muitas pessoas podem ser. Tá? A gente tem aqui, né, o 2 de copas, porque não tá falando isso, tá bom? Eu fiz isso aqui. Pode ser. Por que não? Mas, gente, vamos pegar aí essa parte conforme eu for vendo mais coisas aqui, porque eu vi algumas coisas aqui e aí eu vou falando, tá? Conforme for. Mas sim, então, em primeiro lugar, é tentar entender aí esses bloqueios e tentar se livrar dessas amarras, isso que vem prendendo na sua vida, porque o que acontece? Isso bloqueia que você se desenvolva espiritualmente, mas não é desenvolver espiritualmente para você, por exemplo, meu Deus, eu vou sair atendendo os outros, eu vou... Não, é você como ser espiritual. Então, isso pode estar bloqueando a sua própria vida. Aí que você consiga alcançar os seus propósitos, ou você tá alinhado ao seu destino, tá? Então, você tem que entender esses bloqueios. Ou pode ser situações espirituais também, por que não? Que podem estar bloqueando, tá? Os seus caminhos, ou pode estar te prendendo. Eu vou estar falando, trazendo essas amarras, né, mulher? Por que não? Né? Tentar entender. Aí, por exemplo, se sua vida tem uma questão muito grande de repetições de ciclos, se sua vida não anda, você se esforça, e fala, Thaís, eu me esforço, eu estudo, eu me mato de trabalhar, eu faço as coisas, eu vou lá na minha igreja, eu vou lá na minha religião, eu faço, e as coisas não andam. Então, você tem que entender o que tá bloqueando é sua vida, né? E aqui podem ser pessoas que, diante aí algumas situações, isso pode afetar muito vocês emocionalmente. Pode estar, eu vou falar dessa questão de desequilíbrio, porque sim, a primeira coisa que vai afetar é o nosso emocional. Quando a gente não tá equilibrado como ser, como espírito, a primeira coisa que a gente começa a se sentir é afetado emocionalmente. A gente vai começar, né? Tá se sentindo a gente desequilibrado, ou a gente fica muito emotivo, ou a gente tem uma tendência a ficar mais carente, cair em situações que a gente não deve, a gente tem esse medo de ficar sozinho, né? Tem essas situações. Então, a gente precisa estar entendendo o que vem aí, tá? E para você se melhorar aí, o seu desenvolvimento espiritual, então você vai ter que estar sabendo lidar, tá? Com isso, que pode estar bloqueando, ou por que você se bloqueia, tá? O porquê que você se bloqueia. Para algumas pessoas podem ser bloqueios dentro da parte afetiva, para algumas pessoas podem ter alguns bloqueios aí, e tá entendendo o que que acontece, tá? Quais aspectos vocês precisam compreender sobre vocês? Essa parte aqui foi meio pancada. Porque eu vi aqui uma situação, tá?
que é pancada. Porque o que aqui, vamos lá, vamos recapitular aqui, que eu já peguei algumas coisas e aí a gente já vai falando, tá? Primeiro, que aqui eu vou falar que vocês são. Aqui são pessoas que trazem uma iluminação, assim, espiritual. Vou estar falando isso porque a gente tem aqui a carta do Sol. Embaixo a gente tem a Imperatriz. Ou seja, sim, são pessoas que têm essa tendência. Vou falar que são pessoas iluminadas. São pessoas que têm uma tendência muito grande aqui e podem ter em seu caminho muito sucesso, né? Prosperidade, por que não? A gente fala de brilho, a gente fala de magnetismo espiritual, magnetismo pessoal, né? São pessoas que nasceram para brilhar. Só que, por conta das emoções, vou pegando aqui, existem alguns bloqueios e vocês podem se bloquear emocionalmente, né? Se fechar, trazer amarra, se ver preso. Pode ser pessoas que podem, né, não ter uma visão clara com relação a essa luz que vocês têm, tá? São pessoas aqui que trazem essa luz muito forte. São pessoas que normalmente se destacam, pessoas que não passam despercebidos. Só que de alguma forma vocês se bloqueiam. Ou vocês se bloqueiam para esse sucesso que vocês têm para alcançar na vida de vocês, né? Alguma coisa tem aí, e tem muito a ver, e eu vejo muito aqui com esse cunho emocional, né? Pode ser, né, mulher? Pode ser até as parcerias que estão ao seu entorno, porque sim também, tá? Se eu sou uma pessoa que eu quero vencer na minha vida, eu não posso. Isso daqui que eu vou falar pode ser um pouco forte, tá? Mas eu não posso me alinhar com pessoas que não estão de acordo com esse meu propósito. Não posso, né? Vocês entenderam? Conversar é uma coisa, tratar bem é uma coisa. Agora, se eu quero estudar, eu quero fazer uma faculdade, eu quero crescer, eu tenho metas, eu devo me envolver, seja de cunho afetivo, né, seja com relação à amizade, com pessoas que têm os mesmos propósitos que eu. Ponto. Isso não é errado. Nós somos a média das 5 pessoas que mais convivem com a gente. Né? Então, a gente precisa se alinhar a pessoas que queiram voar alto como nós, né? Por exemplo, se... A gente até fala, né? Por exemplo, a águia. A águia, ela voa muito alto, certo? Aí eu vou dar um exemplo. Você é uma águia, você voa alto, tem tudo pra vencer na vida. Aí você vai lá e se relaciona, por exemplo... Vou dar um exemplo aqui com uma galinha. A galinha voa. O voo dela é muito raso. Ela não consegue voar alto. Você vai conseguir... o lado dessa galinha que você colocou ali, né? Você vai conseguir alcançar os voos que você deseja, ou querendo ou não, você vai estar sempre se limitando para não deixar essa galinha ali. Você vai acabar não voando tão alto quanto você pode voar, né? Porque você vai ter que estar seguindo ali o mesmo voo que ela. Então a gente tem que se alinhar a essas parcerias, saber as parcerias também que a gente traz para nossa vida, pra gente estar alcançando aquilo que a gente quer. Isso não é pesado, isso é real, né? A gente precisa ter alinhado o que a gente quer chegar. Por exemplo, eu hoje, adianta eu me envolver com qualquer pessoa na minha vida? Não adianta, por N motivos. Então, meu amor, nem começa. Eu não dou entrada, porque eu sei, não, isso não é pra mim. Então, quando a gente começa, mesmo com amizade, gente, eu falo com todo mundo. Mas uma coisa é falar com todo mundo, outra coisa é ser meu amigo. Não. Outra coisa é vir na minha casa. Gente, na minha casa quase não entra ninguém, muito difícil. Amigos é da porta pra fora. Na minha casa a gente vai, a gente sai, dentro da minha casa, minha família, poucos amigos, né? Pouquíssimos, não. Não, na minha casa não. Então a gente tem que saber, né? Quem a gente bota dentro da nossa casa, com quem a gente conversa, com quem a gente conta as nossas, vamos dizer assim, os nossos projetos, as metas que a gente tem a alcançar. Isso são coisas, gente, que fica guardado pra gente. Mas eu preciso conversar com alguém. Conversa com a sua mãe. Se você se dá bem com a sua mãe, conversa com a sua mãe, conversa com o seu pai, sei lá, você vai, tem o seu sacerdote, conversa com ele, né? Enfim, mas tente guardar o máximo que você puder aí das coisas pra você. É assim, na vida a gente vai aprendendo como que a gente vai lidando. Tá, e você tem muitos amigos? Poucos. Tem poucos, né? E esses amigos são amigos de muitos anos. Conheço muita gente, converso com todo mundo, né? Se quiser conversar. Mas é assim também, gente. Eu não fico de trelelê o dia inteiro. Eu sou uma pessoa mais isolada, mais...
Mas na minha, eu gosto. Eu converso com todo mundo. Sem estar comigo, eu converso, a gente bate papo. Mas eu não tenho essa necessidade de ficar grudada nas pessoas, né? Eu me sinto bem, assim, no meu mundinho, na realidade. Então, isso pra mim é muito comum, muito normal. Eu já sou uma pessoa mais seletiva. Eu sempre fui muito seletiva. Então, começar a alinhar, tá? A sua cabeça, os seus propósitos de vida com aquilo que rodeia você, tá? É a primeira parte que a gente começa a fazer. Falo que quando a gente entra pro culto, por exemplo, né, dos orixás, enfim, a primeira coisa que a gente sabe, tem lugares que não são mais pra gente, tem pessoas que não são mais pra gente. E ponto. Isso pra mim é muito claro, é muito nítido e é muito fácil de entender. Isso daqui não é mais pra mim. Não é mais pra mim. Ponto. Ah, tais lugares, não é mais pra mim. Não faz parte mais do meu mundo, né? E é assim, se a gente quer evoluir não, porque a gente não é Pokémon, né? Se a gente quer crescer, vamos dizer assim, né? Crescer um pouco espiritualmente aí, como ser, então a gente vai ter que saber estar se alinhando a esses propósitos. Tá? Então, quais aspectos você precisa compreender sobre você? Então, a gente já entramos aqui, né? Nessa situação, né? E aqui eu vou falar muito que tem o que eu senti aqui, tá? A gente vai ter aqui o 2 de copas. Eu vou falar, tá? Dessas questões de parcerias e contratos na sua vida. Porque não, eu não queria falar isso, eu vou ter que falar. A carta 2 de copas é a carta das parcerias. A carta da carta a gente vai falar de papéis e documentos, a gente fala de contratos, né? Por que não? A gente fala de comunicação, né? Então aqui, são pessoas que sim, podem ter esse propósito, serem pessoas comunicativas, eu não vou estar fugindo disso, tá? Pessoas que se comunicam bem, né? Vocês poderiam ter uma tendência, por exemplo, a trabalharem ou com comunicação, ou se expressarem, né? Ter alguma coisa ligada com isso, a se expressar, a falar, a comunicar. Então, podem ter, tá bom? Assim, como é que eu posso falar, mulher? Uma habilidade, né? Uma habilidade com relação a isso, porque não, que eu vejo aqui. Mas aqui vocês precisam entender, por isso que eu cliquei nessa parte das parcerias, tá? Aqui na vida de vocês. Como é que eu posso estar falando? Eu não quero fugir muito, mas a gente vai ter que entrar nisso daqui. Talvez aqui você precise entender que você podem ser pessoas que exatamente alguns bloqueios da sua vida podem estar muito ligados às parcerias, né? E por que não aos contratos. A gente pode estar falando disso dessa vida? Pode. Por exemplo, você está dentro de um relacionamento, esse relacionamento não é bacana, essa parceria, esse contrato, querendo ou não, se você é casado, enfim, aí, essa aliança, eu vou estar falando assim, que aqui não é aliança, mas, por exemplo, um contrato aí que você tem, que não deixa de ser, né, que a gente faz, pode estar bloqueando você de estar seguindo esse caminho, por que não? E algumas pessoas a gente pode falar assim, tá? De já serem questões que você trazem aí, de algumas parcerias, ou por que não pactos, ou acordos espirituais, tá? Você pode ser uma pessoa que traz bastante essa questão, tá? Até mesmo que eu falo essa questão de comunicação, de trabalhar, de... Talvez vocês sejam pessoas que se dão muito bem com profissões que vocês tenham que se comunicar com as pessoas mais. Então, vendas, né? Se você é uma pessoa que trabalha com atendimento ao público, né? Coisas que você realmente tem que conversar, não ficar muito fechado, sabe? Você, como é que fala, né? Você trabalhar com pessoas, tá? Eu vou estar dizendo isso aqui, porque a gente fala muito dessa questão aqui das parcerias, né? Eu não sei, eu senti aqui um pouco com relação a isso, tá? E essa parte da comunicação aqui. Mas sim, você podem ser pessoas que trazem bastante esses aspectos com relação às parcerias e a contratos, tá? Contratos, ou então, por que não, acordos espirituais. Seria bacana estar entendendo, tá? Um pouco com relação a isso. E focar muito nessas parcerias que você traz para sua vida também. Isso daí pode hoje estar gerando bloqueios para sua vida no hoje, e por que não lá para frente. Então, toma muito cuidado com as pessoas que você traz para sua vida, tá bom? A gente vai estar falando com relação a isso aqui, né, mulher?
E aqui, por que não tá falando isso, tá? São pessoas aqui para firmarem grandes parcerias nessa vida. Eu vou falar de cunha de trabalho porque a gente tem bastante aqui. Porque nessa pergunta aqui, ó, os caminhos que eu escolhi estão de encontro com a minha missão de vida? Aqui deu que sim, tá bom? Então aqui a gente vai falar de pessoas que têm uma tendência muito grande de fortalecer laços, parcerias com pessoas. Isso pode ser o que vai movimentar bastante a sua vida, esses laços, né? De amizade, parcerias, enfim. E aqui, que nem eu disse, aprender a se comunicar. A comunicação aqui tem muita relevância aí no trabalho que vocês vão executar, tá? E vocês estarem entendendo porque isso pode estar trazendo alguns bloqueios e por que não bloqueios emocionais também. Essas questões desses contratos. E por que eu falo isso? Eu tenho o mundo ali também, mas eu tenho aqui a cruz também, tá? Que a gente vai estar falando exatamente dessas pedras, desses pesos. Algumas coisas que podem estar aqui no caminho de vocês, que podem estar atrapalhando e bloqueando. E pode ter uma ligação com isso, tá? Os caminhos que eu escolhi estão de encontro com a minha missão de vida? Com certeza, gente. A gente tem aqui o 10 de ouros, tá? A gente tem o 10 de ouros, tá bom? E aqui a gente tem a carta do tesouro. Então, gente, aqui não tem jeito. A gente tá falando de prosperidade, abundância. 10 de ouros é a materialização. Como é que eu posso falar pra vocês? O ápice da materialização dessa parte, né, financeira, de dinheiro, né, então aqui, ai, gente, cadê o livrinho? Vocês estarem realmente alinhados com o propósito de vocês, tem tudo para estar vencendo, para estar colhendo, né, assim, um sucesso relevante com relação ao trabalho, até porque eu tenho a carta do tesouro embaixo, né, só que eu tenho a carta do tempo. O que eu entendo que, apesar do propósito estar aqui, pode ser que as coisas levem um tempo, né, para estarem se resolvendo. Deixa eu só ler aqui essa carta do tesouro, que é essa daqui nova, né, esse baralho. O tesouro simboliza a riqueza material, que o 10 de ouros também simboliza isso, tá? A abundância e o apego aos bens materiais, tá? Quando o tesouro aparece em uma leitura, sugere que é um ótimo momento para ficar em ganhos, riquezas, acúmulo de bens. Esta é a hora de focar na sua vida profissional. É isso que eu tô falando, estão alinhados. Expandir os seus negócios e prosperar, né? Aqui pode falar de um foco específico, mas aqui não é essa parte que a gente vai falar. Tá, mas aqui pede um equilíbrio, né? Entre os valores espirituais e os materiais, tá bom? Tá. Então a gente já sabe que é isso. Deixa eu ver aqui a carta 37. O tempo simboliza os ciclos, a paciência, a sabedoria adquirida com a passagem dos anos, né? Representa a compreensão de que tudo na vida tem o seu momento certo para acontecer, que paciência é uma virtude essencial para alcançar a maturidade e a realização. Quando o tempo aparece em uma leitura, sugere que é um período de refletir sobre o passado, valorizar o presente e confiar no futuro. Esta carta indica que as questões em foco requerem tempo para se desenvolver e amadurecer. O tempo destaca a importância de reconhecer e respeitar os ciclos naturais da vida. Esta carta simboliza a necessidade de ser paciente, de permitir que os eventos sigam seu curso natural sem pressa e ansiedade. É bem isso aqui. Então, sim, aqui vocês estão alinhados ao propósito de vocês e tem uma chance muito grande de reconhecimento com aquilo que vocês fazem ou com o que vocês estarem lidando, que nem eu disse aqui, de sucesso, né? Esse reconhecimento, esse brilho pessoal. Só que aqui, por isso que eu falo, o que eu vi aqui, podem ter essas situações, por isso que é bacana estar entendendo essas questões espirituais, porque as coisas podem estar levando um tempo ainda, aqui, né, mulher? Ou as coisas podem estar demorando um pouco para estarem acontecendo, inclusive, aqui, diante a esses bloqueios que existem. Então, vai precisar trabalhar esses bloqueios aqui, para as coisas estarem se desenvolvendo, né? E sim, né? Querendo ou não, o sucesso, dependendo do que a gente faz, leva um tempo para ser alcançado, não é do dia para a noite. E a gente precisa amadurecer, a gente precisa ganhar sabedoria diante daquilo que a gente faz, daquilo que a gente exerce, para a gente estar conseguindo obter esse reconhecimento. Então, aqui eu falo muito isso. Mas sim, estaria alinhado ao seu propósito, é o caminho que você deveria fazer. Esse caminho vai te trazer muita prosperidade e muito reconhecimento naquilo que você faz, tá bom? Qual energia você está emitindo nesse momento? Eu vejo muito que a gente tem aqui, a gente tem a carta da força. Então, primeiro, pode ser uma pessoa, por que não, que esteja lutando contra os próprios sentimentos ou contra os próprios instintos.
Aqui eu diria muito de você estar seguindo os seus instintos, tá? Então, seja naquela intuição, sabe quando você tem aquela ideia de tipo, pô, eu devo fazer, sei lá, você faz crochê. Pô, por que eu não monto um canal aí e ensino a fazer crochê? Sabe aquela ideia que surge? Por que eu não monto uma página lá na outra plataforma e coloco foto do meu trabalho? Por que eu não faço vídeo falando sobre algo que eu faço, ensinando uma receita? Sabe essas coisas aqui? Então é muito seguir os instintos, parar de brigar. Que a energia que você está emitindo, eu vejo muito isso. Ele tá brigando contra esse seu instinto, contra essa sua fera. Eu vou falar assim, mas essa fera no sentido do quê? Você não está ouvindo, né, seus instintos. Existe uma briga com relação a isso. Mas aqui também podem ser pessoas que podem estar colocando a força na frente. Por que não? Algumas pessoas podem estar te olhando como... Eu vou estar falando isso, tá? Como uma pessoa forte. As pessoas te veem como uma pessoa forte, tá? Aqui sim, uma pessoa forte. Eu vou falar de liderança, mas o porquê não, né? Aqui. Mas aqui tem muito... Eu senti muito essa briga contra os próprios instintos, de não estar seguindo os seus próprios instintos. Mas a energia que você traz é uma energia de muita força, tá? Só que a gente tem aquilo também. A gente saber lidar com essa força que a gente traz com a gente, né? Porque, assim, nem tudo vai precisar de força. Às vezes vai ser ouvir a nossa intuição. Às vezes é com amabilidade. Porque aqui, ó, na carta da força, você pode ver que ela doma esse leão, né? Esse animal que tá aqui sem fazer força nenhuma. Simplesmente aqui o que ela tá fazendo? Inclusive, ela tá fazendo um carinho nele. Então é com amabilidade, com amor, com a doçura que ela tá ali domando essa fera, as feras do caminho dela. Não tá sendo ali indo de brigando. Então, às vezes, podem ser pessoas, por exemplo, que podem passar essa imagem de forte, mas vocês também podem ser que sejam pessoas, eu vou falar uma coisa que vem na minha cabeça, meio briguentas, pessoas que, né, podem, por exemplo, reagir muito às situações. Então, saber que nem tudo na vida a gente precisa brigar. Saber como lidar com os nossos próprios instintos, saber se tá se reconhecendo. Isso daí é importante a gente tá sabendo. Mas aqui a energia que você emana é uma energia de muita força, uma pessoa muito forte. E eu vejo que as pessoas podem ver, você tá emitindo isso, que é uma pessoa muito forte para estar solucionando os problemas ou os obstáculos que surgem na sua vida. É uma pessoa que vence os próprios obstáculos. Você emana muito essa energia, tá? E aqui é uma pessoa muito forte, né? E é uma pessoa que tem uma tendência muito grande a trazer soluções, a buscar e achar soluções para a própria vida, tá resolvendo os problemas que surgem, tá? Você é uma pessoa que emana muito essa energia. E uma pessoa que tá sempre... Como é que fala, mulher? Pessoa muito... Ó, me veio isso aqui. Uma pessoa que tem uma tendência a abrir muitas portas na vida, né? Terem portas abertas, caminhos abertos. Me veio muito isso aqui, tá? E essa energia de muita força. É uma pessoa que consegue domar aquilo. Ou, por exemplo, podem ser os desafios, ou o que vier surgindo na vida. Você tem essa força para estar lidando com os obstáculos do caminho e trazer as soluções necessárias. Nesse momento, a sua energia traz muito isso aqui, tá? E qual energia você precisa exercer para o seu conhecimento? Então, vamos lá. A gente tem aqui a carta do mundo. Primeiro, eu vou estar falando, tá? Que aqui, a primeira coisa que... Opa! Ixi, será que vai acabar a luz? Será que parou de gravar? Não, não parou. Mas pode ser que acabe a luz, tá? Porque, enfim. Se parar a luz, a gente volta depois, tá? Aqui. Eu tento fazer depois. Bom, a gente tem a carta do mundo. Então, o que a gente vai estar falando? A gente vai falar muito numa energia que você precisa trabalhar para o seu crescimento. Primeira coisa. Tem que entender que alguns ciclos precisam ser encerrados, porque a carta do mundo é a última carta, é o encerramento de tudo. Então, você precisa entender que alguns ciclos precisam ser finalizados para que você consiga estar trazendo o novo para sua vida, que a cegonha significa as novidades, tá? Então, em primeiro lugar que eu vou estar falando isso. Aqui eu vou falar, porque me trouxe muito essa energia de conhecer novas... me trouxe isso, tá? De conhecer novas culturas, de trazer conhecimento,
trazer novos estudos para sua vida. Eu senti muito isso aqui, tá? De novos conhecimentos, nova sabedoria. Nesse momento você deve buscar, tá? Por novos ciclos, por que não, né? Por novos ciclos, trazer novidade, talvez para o seu trabalho, né? Essa energia que você precisa emitir, essa energia do novo, tá? E encerrar, por que não? Precisa ser encerrado alguns ciclos. E principalmente, você precisa ser grato aos ciclos que você encerrou na sua vida. Tem isso aqui também, né? Aos ciclos que você encerrou na sua vida. Tá? Por que não? Para que você consiga tá trazendo para sua vida essas novidades que você tanto busca. Porque você pode ser uma pessoa que tá presa a essas energias do passado, que ainda podem estar prendendo você. Então, enquanto você não conseguir encerrar, tá? Precisa trabalhar nessa energia de deixar o velho para trás, tá encerrando alguns ciclos para que novos venham se abrindo. Porque enquanto você não conseguir encerrar, essas novidades não vão conseguir chegar. Então você precisa trabalhar nessa energia do novo, de trazer as novidades para sua vida, né? Aqui eu falei dessa questão de conhecimento, e sabe, a carta do mundo é aquela carta que traz, sabe aquela sensação de dever cumprido diante de um aprendizado, tá? Então é pegar mesmo as lições desse aprendizado que você viveu e colocar um ponto final nessas situações que você precisa. Você precisa, porque pode ser um apego, eu vou falar aqui, né? Você ficar presa às situações que não te permitem, para que você consiga encerrar esses ciclos e aí sim essas novidades estarem acontecendo na sua vida. E eu vou falar muito aqui que eu senti também essa questão de estar, como é que fala, saindo da sua zona de conforto. Aqui, sair da zona de conforto. Precisa trabalhar essa energia de sair da zona de conforto. Aqui. E aqui eu falo muito porque o mundo, ele traz essa questão de conhecer novas culturas, de se abrir para o mundo, de se abrir para as novidades, né, mulher? É essa energia que você precisa exercer aqui. Porque tem pessoas muito presas em algumas situações aqui, tá? Então você precisa estar se abrindo para essas novidades, né? Eu vi muito isso aqui para vocês, tá bom? E é mais ou menos isso, tá? É uma leitura rápida, que não adianta a gente ficar enrolando muito aqui. E outra, depois vocês viram aí, né? Que eu acho que pode vir acabando a luz. Também. Tá, eu vou tirar o conselho, né? Aqui, vamos colocar aqui o conselho. Um conselho aqui. Os consulentes que se conectaram com a ciganinha aqui desse azul. Uma cartinha daqui. Ação é magia. Sonhar é importante, mas é na ação que a magia acontece. Não basta apenas imaginar o futuro. É preciso trabalhar por ele. Pombagira nos ensina a transformar planos em realidade e fazer acontecer. É isso mesmo. Né? Diante de você estão caminhos para serem trilhados, mas não há destino certo ou errado. Apenas escolhas que ressoam com o que a sua alma deseja. A pombagira te guia. Confie no seu instinto e avance sem olhar para trás. Ousadia e glória. Você é plenamente digna de brilhar. Permita-se ocupar o lugar que é seu por direito, com confiança e orgulho. Sua luz é uma guia para você e para aqueles que têm a sorte de estar ao seu lado. Preste sempre atenção à voz interior e dê sempre chance a você mesmo de sentir novas experiências sem receios. Acredite, você sabe que é muito capaz. Tem tudo a ver aí, tá vendo? Essas pessoas podem não se sentir capazes, né? Ficar presas em situações. Foi mais ou menos, eu acho que eu falei isso, né? Alguma coisa parecida com isso. Vamos lá pra quem se conectou com a ciganinha aqui de vermelho. Tá? Isso daqui, né? Vamos lá. Tchau, Oriô. Tchau, ciganas. Como vocês podem melhorar
o desenvolvimento espiritual de vocês nesse momento. Como eles podem desenvolver, como eles podem melhorar o desenvolvimento espiritual deles nesse momento. 5 de espadas. 5. Cartão da casa. Os caminhos que eles estão... Não, quais aspectos eles precisam compreender sobre eles mesmos. O 10 de copas. A gente teve lá 10 de ouros aqui, 10 de copas. Aí, aqui. Chicote. Os caminhos que eles escolheram estão de encontro com a missão de vida deles. Isso que esse mago tá fazendo aqui. Não era pra cada um. Ai, Deus. Mas tudo bem. Os caminhos que eles escolheram estão de encontro com a missão de vida deles. Vamos entender aqui. Vou caixar. Algumas situações precisam ser transformadas, né? Aí no caminho de vocês. Isso daqui é nítido. Eu tinha visto uma carta que parece que estava virada. Ela apareceu. Qual energia eles estão emitindo nesse momento? O 10 de paus. Aqui são pessoas que podem estar cansadas. Aqui a gente pode falar de conflitos familiares ou conflitos dentro do lar. Qual energia eles estão emitindo? Carta do tesouro. E qual a energia eles precisam exercer para o próprio autoconhecimento? Rei de ouros. Rei de paus tá aqui. Eu não vou usar mais aqui, né? Vou deixar aqui que a gente deixa aqui. Nossa. Tá ameaçando chover o dia todo. Aí agora caiu o porão. Qual energia eles precisam exercer nesse momento? Carta da montanha. Carta da mulher. Onde a gente tem a carta da carta. Eu nem usei, né? O outro baralho. Deixa eu colocar esse daqui, deixa eu arrumar um lugar. Pera, esse daqui a gente põe aqui, esse daqui a gente põe aqui. Energia. A energia. Eita, foi a força.
Achei que não ia dar os amantes. A força. Os amantes. Tá. Ó, vamos lá. Primeiro, se a gente tem a força, a gente vai falar de tudo aquilo lá que eu já falei, né? Em primeiro lugar. Então, a gente vai estar falando dessa questão. E aqui eu já vejo que pode ser um pouco ao contrário. Mas a gente vai estar entendendo aqui. Então, a gente vai estar falando muito dessa questão, né? Da gente estar se alinhando com os... Eu vou falar assim, ganhar um equilíbrio com relação aos nossos próprios instintos, né? A gente está aprendendo a lidar com o nosso eu, com a nossa fé interior, com os nossos instintos. Saber a maneira... O momento que a gente deve seguir, o momento que a gente deve frear, por que não? A gente aprender que nem tudo a gente resolve na briga, né? Às vezes vai ser na amabilidade, às vezes vai ser sem a força. Eu vou estar falando isso. Por que não sem a força? Muitas vezes, né? Nossa, veio um negócio aqui no meu caminho. Às vezes eu vou falar com relação a nós, o propósito de nós mesmos, né? Às vezes a gente é muito duro com a gente mesmo, né? A gente se bloqueia, a gente se fecha, enfim. Ou a gente quer seguir uma perfeição que não existe na gente, um exemplo, né? E às vezes a gente se maltrata, os ensinamentos, as lições que a gente passou. E a gente vai entender que a gente só vai conseguir estar se equilibrando, né? Aí essa fé interior, os nossos instintos, saber lidar com eles, quando a gente aprender a se amar, eu vou estar dizendo assim. E quando a gente for, como é que se fala? Bacana conosco mesmo. Essa é a realidade, né? Quando a gente aprender a... Eu ver um negócio aqui, dar carinho a nós mesmos, né? Que vai ser... mas essa questão de amar mesmo, ter a paciência com a gente, saber respeitar os nossos processos, por que não, né? Então a gente vai ter muito aqui isso, tá bom? A gente vai estar falando com pessoas fortes, por que não? Também, todos aqui têm essa força, né? As duas opções trouxeram muito isso, são pessoas fortes, têm a força necessária para estar ali, vencendo esses obstáculos ou estar lidando com essas situações aí de forma que vocês precisam, tá? Como vocês podem melhorar o desenvolvimento pessoal de vocês. Aqui, eu não sei o porquê, saiu muito essa questão de conflitos pra mim, tá? A gente vai ter aqui o 5 de espadas, tá? 5 de espadas. E a gente tem aqui a carta da casa, tá? Então, por que não? Eu vou falar aqui eu senti isso, tá? De alguns conflitos que podem estar gerando ou dúvidas ou conflitos. As coisas estão meio confusas. Existe alguma dúvida? Existe alguma... como é que fala, mulher? Quando você tá um pouco perdido, né? Eu vou estar falando assim. Você sabe que você precisa tomar uma decisão. Aqui, tá? Em primeiro lugar, você sabe que você precisa tomar uma decisão diante de algumas atitudes. Aqui a gente pode estar falando de conflitos familiares. Pode estar falando de conflitos familiares, tá? Pode ser muitos conflitos dentro do lar onde vocês vivem, tá bom? Ou podem ser muitos conflitos internos. A gente vai ter aqui 3 opções. Porque a gente tem a força, então a gente pode estar falando desses conflitos internos, que nem eu disse, com as nossas feras interiores. Então, também pode ser, tá bom? Então, assim, como você pode melhorar o seu desenvolvimento espiritual? Se for com relação à família, por que não? Tá? Eu vou estar falando aqui, tá? Com relação à família. Então, tá tentando saber como lidar com esses conflitos que acontecem no lar de vocês, tá? Tá buscando uma ajuda para vocês estarem conseguindo vencer esses obstáculos aí. Entender o porquê dessas brigas dentro do lar, o porquê de tantas brigas dentro do lar. Será que não é um momento de não colocar a força diante dessas brigas? Talvez esse não seja o caminho, tá? Tentar apaziguar as coisas com força, ou tentar rebater as situações, ou saber quem é mais forte dentro aí desse âmbito familiar. Aqui vai ter que saber lidar com essa situação de uma outra forma. E eu vou falar que tem muito essa questão da amabilidade. Obviamente, gente, que eu não tô falando aqui se você sofre algum tipo de violência doméstica, aí é uma outra situação. Mas a gente tá falando de conflitos, de embates, coisas assim, sabe?
Pode ser, ah, não sou casada, mas é minha mãe, eu com a minha mãe, eu com meu pai, eu com meus irmãos, ou os irmãos que brigam, alguma coisa assim, sabe? Coisas assim, coisas básicas. Obviamente, se a gente tem uma situação aí você tem que estar procurando uma ajuda de uma outra forma que a gente já sabe, tá bom? Mas caso ao contrário, aqui, sabe aquela hora que é melhor você quer ter razão ou você quer ter paz? Tem uma situação, então é pensar, você quer ter razão ou você quer ter paz, né? Pra estar vencendo esses conflitos. Para algumas pessoas podem ser conflitos internos, então aqui muito para estar vencendo os próprios instintos, ou tá sabendo lidar. Talvez sejam pessoas que estejam passando por esses conflitos ou batalhas, enfim, que sejam internas, muito com relação a estar tentando vencer os próprios instintos, né? Aqui tentando lidar melhor com a sua estrutura, com a sua base. Então, como você pode melhorar? Se for esse o caso aqui, que a gente falou agora por último, então sim, eu vou falar, se está se fortalecendo, criando uma base mais sólida com relação ao seu eu. E esses conflitos, eles vão estar existindo, sempre vai existir esse conflito. Quando a gente quer se estruturar melhor, principalmente espiritualmente, tá? Então esses conflitos, eles acabam acontecendo e eles até acabam sendo necessários para que a gente venha se conhecendo, né? Sabendo reconhecer a nossa força, o nosso potencial diante da vida, tá trabalhando melhor com relação a essas coisas que podem estar trazendo aí conflitos para nossa vida. A gente, que nem eu, sempre fui uma pessoa muito de rebater, não é nem debater também, mas sem bater, bateu, levou. Aí eu fui aprendendo que tem coisas na minha vida que não vale a pena, você entendeu? Muitas vezes falar tudo que eu pensava mais me prejudicava do que me ajudava. Então a gente vai aprendendo a lidar com essas situações e a gente vem se fortalecendo, criando uma base mais sólida com relação ao nosso eu, né? Vamos dizer assim, com o nosso eu superior, e por que não? Então aqui, como você melhor pode se melhorar, como você pode se melhorar espiritualmente, a gente vai estar falando assim, se desenvolvendo espiritualmente, é estar trabalhando esse seu eu, né? Essa sua base, essa estrutura, como você como pessoa, como ser, como espírito, tá? Pra estar tentando, por que não, vencer esses conflitos que você tem. Porque a gente vai estar falando muito aqui de conflitos internos, tá bom? Aí entre vocês, tá? Tá entendendo o porquê desses conflitos. Porque existe tantos conflitos com você mesmo, né? Aí. E a gente pode estar falando de estruturas. Aqui o porquê não, podem ser pessoas, me vê isso aqui, né? Podem pessoas que podem lutar. Nossa, me veio isso. Porque é engraçado, ó, me veio uma outra situação. Aqui podem ser pessoas que lutam exatamente com... Tá, eu vou falar o que veio aqui, se servir pra alguém, beleza. Diante de algum relacionamento. São pessoas que lutam para... Assim, existe uma briga, você luta pelo desejo, ou tem... Como é que eu posso falar, não é desejo? Vamos lá. Deixa eu colocar as palavras aqui do jeito certo. Diante de um relacionamento. Digamos que você vive um relacionamento. São pessoas que podem lutar, assim, para não estruturarem um relacionamento, ou viver uma estrutura sólida com relação ao relacionamento. Aqui a gente fala de questões muito de dúvidas, pessoas que brigam. É um instinto, sabe quando você quer viver isso, mas você briga com relação a isso? Por algum momento, por algum motivo você acaba brigando. Existe o desejo, mas existe muita dúvida. Você pode se sentir muito perdido em tomar uma decisão, principalmente quando é com relação a estruturar uma família, ter uma base sólida com relação aos relacionamentos. Me veio isso aqui, tá? E aí se você falar, Thaís, ou por quê? Podem ser pessoas que tenham problemas, aí eu vou falar, me veio isso aqui, tá? Por que não de contratos ou pactos espirituais com relação à parte afetiva. A gente pode falar de karmas afetivos para algumas pessoas, ou não necessariamente karmas, mas podem ser ciclos que se repetem aí diante a essa área afetiva de vocês, tá? E aqui me veio isso, é como se fossem pessoas que lutam para não estarem estruturando. Se serve para alguém isso daí. E aí o que você tem que entender? Eu falei de pactos, contratos, porque a gente tem a carta da carta aqui de novo, tá? Por que não? Né? Pode ser essas questões espirituais para algumas pessoas e acabam repetindo ciclos, né? Entender o porquê você não gostaria, se é alguma coisa com a família, por que não? Medo, talvez, diante de alguns ciclos que podem estar se repetindo com relação à família, ou a gente pode falar de ciclos
kármicos também, por que não, para algumas pessoas? Por isso que eu falei, pode ter algumas situações assim, tá? E isso gera muita dúvida, vocês ficam muito perdidos em estarem tomando uma decisão. Existe uma luta muito grande, é uma luta, aí é uma luta interna mesmo. Você quer estruturar, mas você fica muito em dúvida, existe uma briga, você não consegue se resolver. Para algumas pessoas pode ser isso também, tá? Por que não? Quais aspectos você precisa compreender sobre você? Aqui sim a gente vai falar de ciclos familiares. Existem muitas repetições de ciclos dentro desse nicho da família de vocês, tá? Então, tá compreendendo, e a gente vai seguir essa linha aqui, por que não, né? Dos pactos. Por isso que eu falo, pode trazer repetições de ciclo dentro dessa área afetiva, amorosa aqui com relação a algumas pessoas. A gente vai ter isso aqui, tá? Porque a gente tem a carta do chicote. Então, são ciclos que se repetem, tá bom? Por que não? E são ciclos que normalmente trazem dor, não terminam as situações muito bem aqui, tá? São ciclos que nascem dor. Então, você precisa compreender que existem ciclos ligados à sua família, que você pode estar repetindo, ou que você tem uma tendência a vir repetindo. Então, existem muitos ciclos, e podem, que nem a gente falou aqui do primeiro, a gente falou dessa questão de família, faz muito sentido. De muitos conflitos, brigas, né? Diante aí da própria família. Muitos conflitos familiares, né? A gente pode estar falando com relação ao ar, enfim. Aqui são pessoas, por que não? Que vocês puderam vir de um nicho, que vocês precisaram ser muito forte com relação a essa parte familiar. Também pode ser, tá bom? Então, vocês precisam compreender que sim, existem ciclos aí que vocês precisam estar entendendo e trabalhando, para que vocês não venham repetindo esses mesmos ciclos, porque pode ter uma tendência, tá? Se vocês não conseguirem trabalhar isso daí, ou entenderem melhor nessa situação, tá? Os caminhos que eu escolhi estão de encontro com a minha missão de vida? Mais ou menos. Não muito. Aqui eu diria pra vocês que assim, ó, a gente tem um mago que caiu aqui, tá? Vocês têm, porque o mago ele vai falar muito dessa questão de habilidade. A gente traz o potencial e traz as habilidades pra gente estar executando aquilo que a gente aquilo que a gente deseja nesse momento. Não sei se vocês veem, ó. Mas primeiro que ele traz aqui o símbolo do infinito. E em cima da mesa ele tem todos os elementos. Ele tem o elemento de copas, o elemento de ouros, o elemento de espadas, o elemento de terra. Todos os elementos. Então por isso que a gente fala que o mago, ele traz todas as habilidades, né? Para estar executando ou desempenhando esse momento. O mago é o início, né? Ele é o início de tudo. A gente vai falar porque o mago, ele é o arcano número 1. Então, ele é o início da situação. Vocês têm, né, a habilidade para vocês estarem executando aí os seus propósitos dentro dessas escolhas que vocês fizeram. Então, tem aqui essa questão da sabedoria, por que não? A questão de estar transformando as situações na vida de vocês têm, tá? Porém, aqui, o que eu vejo? Apesar de você ter isso, aqui eu não sei, vem muito que podem ter situações, sabe assim, quando as situações se encerram no caminho de vocês não conseguem concluir algumas situações, sabe? Tipo assim, eu comecei uma faculdade, tá tudo pra dar certo, mas não consegue. Aquilo acaba se encerrando, você não consegue finalizar essa situação, sabe? Assim, concluir, né? Finalizar, concluir essa situação. Você pode ter uma situação assim, por que não? Tá? Muito. E aqui, o que eu vejo muito? Apesar de ter um grande potencial das coisas darem certo, porque o mago, ele traz, e o mago, ele fala muito de ação. Então, aqui vai depender muito, tem tudo para dar certo, ou mais ou menos. Mas aqui, algumas ações você precisa estar tomando. Me veio muito que aqui vai precisar adquirir um conhecimento diante aí do caminho que vocês estão. Talvez eles estejam, né? Numa fase de transformação, para adquirir os conhecimentos necessários. Vocês vão ter tudo, ou vão ter, eu vou falar assim as habilidades, mas talvez a ajuda ou o suporte necessário para estarem transformando, ou chegando naquilo que vocês buscam. Porém, aqui, alguns ciclos precisam ser transformados, algumas situações precisam ser transformadas. O porquê não encerradas também no caminho de vocês, porque a gente tem isso aqui, para que vocês consigam estar de encontro com a missão de vida de vocês. Aqui, eu falo muito que eu senti isso, essa questão de aprendizado. Aqui é o início, vocês estão entrando nesse caminho de aprendizado. Vocês vão encontrar o suporte
né, no caminho de vocês, para estar encerrando principalmente esses ciclos repetitivos com relação à família, que para algumas pessoas aqui pode ser também de cunho familiar, mas a gente pode estar trazendo processos ligados à parte material, né, assim, a parte financeira de vocês. Por que não? A gente pode ser afetiva e financeira. Então aqui vocês precisam encerrar, né, alguns ciclos familiares, que a gente vai estar falando muito com relação a isso aqui, tá? Vocês vão ter, vocês estão no início dessa jornada, né? Então tem um caminho a ser executado aí, para vocês estarem encerrando, tá bom? Esses ciclos aí na vida de vocês e estarem se alinhando aos propósitos de vida. Vocês estão começando essa jornada aqui para vocês, tá? Para muitas pessoas. Qual energia vocês estão emitindo? Pois eu vou falar de exaustão. Aqui vocês estão carregando uma exaustão muito grande. Vocês estão exaustos. A gente tem o 10 de paus. Aqui. Sabe quando é aquela fase que a gente chegou no burnout total, né? Quando a gente não aguenta mais, a gente começa a procurar um novo rumo na nossa vida. Em busca, e eu nem vou falar aqui em busca, mas em busca de prosperidade, de mais abundância, né? Talvez, porque não, me veio essa palavra aqui de mais sorte, mas aqui veio muito essa questão da prosperidade, né? A prosperidade, a abundância, em busca de um melhor progresso financeiro. Aqui são pessoas que lutaram, sabe quando você... Como é que eu posso... Eu vou falar o que veio aqui, tá? Vocês estão cansados, vieram de uma luta muito grande, tá? Aonde vocês... pela busca, eu vou falar pela busca pelo sucesso, por que não? Mas não é o sucesso de, mas diante a esses ciclos que você vem vivendo, a tá vencendo esses ciclos aqui. Então vocês já estão exaustos, são pessoas que podem já estar batalhando há algum tempo com relação a isso, né? Mulher, então a energia que vocês estão emitindo é de exaustão. São pessoas que estão exaustas, por que não? Né? Sabe aquele momento que você não aguenta mais, você tá a fim de pegar o seu burrinho, tudo aquilo que te serve e partir rumo a uma nova vida, em busca de uma nova jornada. Me veio muito isso aqui, em busca dessa prosperidade, desse baú cheio de ouro, mas não é só atrás de progresso, mas aqui é progresso financeiro para algumas pessoas, mas eu sinto muito que é a abundância em vários setores. Por quê? Porque eu tenho aqui o Rei de Ouros. E a gente tem muito aqui isso, né? A gente tem bastante isso aqui. A gente tem o Rei de Ouros aqui, na energia que vocês precisam trabalhar. Então, essa energia da abundância. Precisa ver, talvez vocês venham lutando e vocês não venham encontrando esse reconhecimento, ou porque não sucesso diante a essas lutas. E é essa energia que vocês estão emitindo, né? Mas aqui vocês estão num fechamento de ciclo. É interessante, né? Nessa energia que vocês estão, tem uma tendência muito grande de estar encerrando, porque aqui a gente tem o 10, esse ciclo. Né? Por isso que eu falei que aqui, ó, os caminhos que vocês escolheram, mais ou menos, vocês estão no início desse caminho aqui, porque vocês estão encerrando aqui com relação a essa energia que vocês estão emitindo. E aqui pode ser muito com relação a essa parte material, podem ter passado muitas dificuldades aqui, em busca... eu vou falar assim, de sustento do lar, para estar vencendo esses caminhos de dificuldade, enfim, né? Para vocês estarem se abrindo aqui para esse novo, né? Então a gente vai falar dessa energia de final de ciclo, com relação a esses obstáculos que vocês vieram vivendo, com relação principalmente à parte financeira. Mas aqui vocês passam essa energia de quem tá cansado, de quem tá exausto, de lutar, de brigar, né? Qual energia vocês precisam... Aqui, olha, brigar contra os próprios instintos. Não. Aqui vocês estão cansados, né, de serem fortes demais o tempo todo. Tem muita essa energia. Qual energia vocês precisam exercer para o seu autoconhecimento? Então a gente vai ter aqui, que nem eu falei, o 10 de ouros. A energia, primeiro, da abundância e da prosperidade. E saber que você tem o poder de materializar as situações na sua vida. Isso eu vou falar pelo lado bom e pelo lado ruim. Por quê? Quando a gente tem essa força, e eu vou falar isso de materializar, tá? Às vezes os nossos pensamentos negativos, ou aquilo que a gente foca no negativo, tem a tendência de se materializar também. Então, só dá tudo errado na minha vida. Eu só consigo pensar dessa forma, tá bom? Então, aqui eu preciso ter essa noção de que a energia que eu vou trazer, essa energia do quê? Da prosperidade, da abundância,
do poder de materializar as coisas na minha vida. Eu tenho que estar pensando nisso. Mas tentar encerrar, que nem aqui você vem desse ciclo de exaustão, de dor, de coisas ruins, principalmente dentro dessa área material e da área da família. Então, tentar olhar com um olhar mais abundante, esquecer essas situações do passado, não focar tanto para essas situações, tá? Para que elas não continuem se materializando na vida de vocês. Então, a gente tem essa primeira parte. E focar no progresso de vocês, para vocês estarem vencendo principalmente aqui os obstáculos que podem surgir. Porque o que acontece? Vocês vão vencer os obstáculos que estão, esses obstáculos que vocês estão passando aqui, tá? Vocês vão vencer. Só que é uma situação difícil. Vai levar um tempo para as coisas estarem realmente. Aqui, por isso que eu falei, vocês estão no início, né? Aqui vai levar um tempo. Algumas coisas precisam se transformar exatamente para vocês estarem vencendo esses obstáculos que estão no caminho de vocês. Mas tem tudo, tá? Para estar alcançando. Mas é ter essa energia, agregar essa energia do Rei de Ouros na vida de vocês. Saberem que vocês são pessoas prósperas, que vocês são pessoas abundantes, que vocês estão aqui para poder... como é que eu posso falar para vocês? Tendo esse poder de materializar, de criar as coisas na vida de vocês, de vencer os obstáculos, os desafios e se tornarem essas pessoas prósperas que vocês buscam. E a prosperidade aqui não é com relação só à parte financeira. Aqui vocês querem ser prósperos dentro dessa parte familiar, né? Eu vou falar emocional, mas eu vou falar dos relacionamentos. E aqui também tem muito essa questão com relação a você mesmo, a estar se estruturando, né? Mas, assim como base, como esse eu que eu disse para vocês aqui, né? E aí, vocês vão ter que ter um pouco de paciência, porque ainda os obstáculos estão aqui. Você vai conseguir vencer esses obstáculos, tá? E alcançar essa prosperidade que você deseja. Porém, esse caminho é um pouco lento, né? Porque a carta da montanha, ela é lenta. Então, eu diria muito para que vocês tenham paciência para estar enfrentando esses obstáculos, que as coisas vão dar certo. Vocês vão estar alcançando isso. Mas isso vai levar um caminho. Vai levar um tempo ainda para as coisas. E obstáculos vão estar surgindo. E obstáculos sempre vão estar surgindo no caminho de vocês. Aqui não é estar desistindo porque surgiu um obstáculo. Ah, porque aqui tá difícil, né? Diante dessa situação. Aí, vocês têm que ter essa visão, vou falar, próspera perante a vida, tá vencendo esses desafios que vão estar surgindo, porque sempre vai ter desafio, gente, e eu tenho aqui o Rei de Paus, então é manifestar isso que vocês querem na vida de vocês também, né, terem forças para manifestar, por que não, porque eu tenho o Mago aqui, e materializar essas situações. Os obstáculos, eles vão estar surgindo, mas que você é mais poderoso do que esses obstáculos, e você vai estar diante desses obstáculos, alcançando os seus objetivos. Então, é essa energia que você precisa estar exercendo nesse momento, tá bom? E para essa opção. Vamos tirar aqui o recadinho. Essa daqui aqui. Essa daqui aqui, essa daqui aqui. Eu vou ter que comprar uma mesa nova pra cá. Certo que eu acho que eu vou fazer uma mesa pro jogo lá no canto. Mas eu acho que não vai dar pra gravar lá por causa do meu guarda-roupa que ele tem espelho. Eu acho que vai refletir muito a luz. Eu vou precisar testar pra ver como é que fica. Porque ele fez o favor de vir arrancando todos os pedacinhos da beiradinha da mesa, gente. Eu não sei o porquê que ele fez isso. Não tem o que fazer. A mesa tava perfeita. E aí, aqui tá enroscando minhas cartas. Tá escola, mas já estragou, já tá na hora de trocar mesmo. Aproveita e já troco. Eu tava vendo uns. Trocar aqui. Certo que eu vou ter que comprar uma pra cá com gavetinha, sabe? Eu acho importante aqui, principalmente pra ele. Pra tá colocando ou na minha lá também. Porque ele pode guardar as coisas dele. O pudim já começou. Ele tava aqui... Já começou a infernizar a vida dos gatos. Deixa eu guardar aqui só pra me tirar aqui o conselho pra vocês. Nossa, que sorte que a luz não acabou. Achei que ela ia acabar. Hoje tá fraquinha essa chama. Qual o conselho? Nossa Senhora, feitiço de encanto.
A força está em mim. Ô, Sá, filho, vem aqui, bebê. Tá fugindo do pudim, gente. Sério. Poxa. Deixa eu ver o negócio aqui. Agora que eu vi. Será que tem carta crime daqui aqui? Acho que não. Não. É a impressão. Vamos pegar aqui uma cartinha. Feitiço de encanto. O poder de atrair está em você. No brilho do olhar, na sutileza dos gestos, na energia que emana. Você tem o dom de encantar e cativar tudo ao seu redor. Permita que o universo se entregue ao seu magnetismo. A força está em mim. A rosa é bela porque aceita seus espinhos. Não se desculpe pelas suas imperfeições. Olha lá, no começo, né? De vencer os próprios instintos. Pois são elas que fazem sua essência única. Mostre sua força e sua delicadeza, pois ambas coexistem e se tornam irresistíveis. Jogo de mestre. Nem sempre a vitória vem pela força, mas sim pela astúcia. Observe, calcule e mova-se no momento certo. Pombagira ensina que quem sabe jogar, conquista. Faz todo sentido. Qual que é a carta? A mensagem daqui. Cuidado com a falsidade de alguém que você conhece. Nem todas as pessoas são como você. Medite antes de... Do quê? Antes de falar e sentir. Como? É que essas cartas aqui, ó. Sinta antes de falar e saiba bem em quem você confia. É que essas cartas são velhas, gente. E aí, tem umas coisas aqui que estão meio apagadas. Vou tirar mais uma questão. Ai, meu Deus. Fortunas se acumulam e se perdem. E se acumulam de novo. Mas no final se perdem. Eu lembrei do negócio da Rosalina, que saiu essa mensagem aqui, não da Rosalina. Dos pais dela, né? Que os pais dela, o pai dela queria tanto ingressar na corte, por dinheiro, né? Por fama, por fim, por... E atrás de uma fortuna, né? E aí depois que eu me toquei, eu falei, gente, essa carta não tinha nada a ver, mas tinha tudo a ver, né? Fortunas se acumulam e se perdem. E se acumulam de novo. Mas no final se perdem. Portanto, não gaste seu tempo em busca de algo tão inconstante. As melhores fortunas você já conquistou. Eu entendi, moleque. Depois a carta. Entendi. Saiu de novo, eu já entendi, tá? Essa daqui. É que eu não me conformei, moleque. Aquela lá da primeira, não, mas eu entendi. Estou sentindo que você tem um grande objetivo a realizar. Você tem obstinação e muita força de vontade. Falta só um empurrãozinho. Faça o seguinte, perfume sua casa com essência de jasmim e mentalize seu desejo. A sorte irá te sorrir. Né? Essência de jasmim, mulher, vou procurar isso daqui, hein? Pode ser incenso, será? Porque é difícil não achar essência de jasmim. Né? Não sei se é tão fácil. Mas se não achar essência, coloca um... Vem aqui, para com isso, vai pra lá. Peraí, gente. Vocês vão ver meu short do pijama. Vai, Salem. Vai. Não, eu não sei, cara. A gente, que cena linda. Vocês vendo aqui a saia do meu e é isso, gente. Gente, eu só tô bonita por cima, porque embaixo. Que assim seja, né? Espero que vocês tenham gostado, tá? Tchau, Laroie. Beijo, gente. E até semana que vem. Semana que vem, provavelmente, eu vou fazer alguma coisa aí com relação às crianças, né? De Cosme e Damião, que vai ser no sábado. Aí o vídeo eu vou gravar no domingo. E a gente traz alguma coisa com relação a eles, tá bom? Que aqui assim seja. Tchau, Laroie. Beijo, gente. E até a próxima.